Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui no Negociar Pra Quê, episódio 3, o programa que fala com você sobre a importância da negociação no seu trabalho, na sua profissão, no seu dia a dia. E hoje eu trouxe um convidado muito especial que vai estar com a gente aqui, Marcos Untura Neto, advogado. Marcos, conta um pouquinho pra gente da sua profissão, do seu trabalho, quem é você, o que você faz? Oi, Rodolfo, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, poder falar um pouco do papel da negociação na minha vida, na minha carreira. Bem, eu sou advogado, transitei por várias áreas, tá? Mas principalmente trabalhista e também direito administrativo, direito público. Andei trilhando, né? Estou trilhando novos caminhos aí há mais ou menos uns 2 anos em direito digital, muito focado hoje em proteção de dados, tá? O meu trabalho como advogado ao longo do tempo, ele foi me levando, né? Não só pelos relacionamentos, mas pelo tipo de questão que chegava, pelo tipo de conflito, de questão que chegava nas minhas mãos, foi me levando aos poucos para essa área de direito digital enfim, eu não preciso nem dizer que negociação sempre foi uma habilidade, uma necessidade premente, presente a todo momento na profissão, em qualquer posição que eu esteja, tá? Eu preciso ter isso bem mapeado para poder entregar bons resultados para clientes. Ah, legal. Então você acabou meio que indo por acaso para essa área de direito digital. Foi uma coisa que foi te atraindo, você se sentiu atraído e foi te levando para lá. O que hoje são as grandes questões aí do direito digital que estão acontecendo, que você está vivendo no mundo corporativo, na sua vida? Como é que está essa área hoje? Essa área ela tá, para usar uma metáfora aqui comum, ela está fervendo, né? Ela não está quente, ela está fervendo muito em função do tema de privacidade e proteção de dados, tá? É o tema do momento em direito digital, é a grande preocupação hoje de empresas e governos e também de empresas de tecnologia que estão precisando prover soluções, né, para os seus clientes nessa área. Proteção de dados, quando a gente fala de proteção de dados, privacidade, muita gente tem ouvido falar da própria LGPD, né, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve entrar em vigor agora em agosto, e as empresas já têm que se preparar, né? Existe todo um processo de governança de dados, de se entender quais dados e como as empresas usam, né, as empresas, o governo também, usam dados nos seus processos de negócio. Basicamente é isso que precisa ser mapeado, é isso que precisa ser transparentemente mostrado, né, para o titular de dados, para autoridades, enfim, para diversos stakeholders, e de qualquer forma isso ajuda muito a empresa a promover ganhos de confiança e de credibilidade no mercado. Quer dizer, você poder mostrar ativamente, de forma transparente, o que você faz com os dados dos titulares, que a gente chama, né? Somos todos nós, eu, você, o cidadão comum, né, que tem dados seus coletados o tempo inteiro por meio de dispositivos, sistemas, mostrar confiança e mostrar credibilidade num momento, inclusive um momento atual, né, de tanta desinformação, de uma crise não só de saúde pública, mas uma crise mesmo de informação, né? A gente tem sérias dúvidas a respeito de que tipo de fonte a gente deve confiar. Então esse é um momento que já estava em que o tema de LGPD, o tema de proteção de dados estava quente, e agora ele fica ainda mais relevante, né? Inclusive se a gente considerar essas recentes iniciativas de governo em parceria com telcos, né? E com outras empresas, até mesmo para rastreamento de dispositivos móveis, né, de celulares, para entender se as pessoas estão respeitando ou não os seus períodos de isolamento e quarentena. Então, isso não é algo distante de nós, ao contrário, é algo do nosso dia a dia, é algo que a gente tem que para que a gente tem que estar olhando o tempo todo.
Ô, bacana, Marcos. Você falou um monte de coisa pra gente aí. Agora deixa eu ir pensando e pontuando alguns detalhes aí sobre esse tema, né? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, não é? Mas você falou lá no início sobre a forma como a gente produz os dados, né? Você falou de produção de dados. Como é que eu produzo o dado, ou é a empresa que produz o dado? Quem, nesse cenário, quem produz o dado para quem? Olha, dados são produzidos a todo momento. Nós estamos aqui tendo essa conversa e dados estão sendo produzidos, estão sendo gerados. Está havendo aqui transmissão de imagem, de som, eu vejo o seu rosto, você vê o meu. A depender dos mecanismos de segurança da própria ferramenta que nós estamos usando, a gente pode até cogitar, não acho que alguém vá se interessar por fazer isso, mas a gente pode cogitar até um terceiro que possa estar vamos dizer assim, invadindo esse espaço aqui para coletar indevidamente esses dados. Então a gente tem um espaço grande, tá? Peraí. Digital. Você que está aí coletando esses dados nossos, não se preocupa, porque isso aqui vai estar tudo disponível lá no meu canal do YouTube mais tarde, tá? Então não precisa mais coletar o meu dado. Não precisa gastar dinheiro nem energia, né? Vai estar tudo disponível. Só me avisar que eu mostro. Excelente. Então, eu estou dando exemplos aqui, até brincando com isso, de mostrar que dados efetivamente são gerados o tempo todo. A gente tem aí dispositivo móvel, né, um telefone, um smartphone, né, um telefone celular com uma série de funcionalidades, e a gente não consegue se imaginar hoje sem uma série dessas funcionalidades. Quem consegue se imaginar hoje morando em São Paulo sem poder usar o Waze? Quem consegue se imaginar hoje, num dia que chega com fome em casa, a geladeira está vazia e não pode pedir um delivery em alguma ferramenta, em algum tipo de plataforma, e assim por diante. A gente tem uma série de algoritmos que povoam a nossa vida. E esses dados, e isso é movido a dados pessoais. Tá? Quando a gente fala em dados, a maior preocupação de uma legislação como a LGPD é a proteção do dado pessoal, porque o elo fraco da cadeia aí é o titular dos dados. De novo, somos nós, né? É o meu dado pessoal, sou eu que posso estar sendo exposto e eu não tenho muita condição de me posicionar em relação a isso, até porque esses algoritmos, né, poucas vezes eles são realmente, a gente sabe com certeza, né, existe um pouco de transparência para a gente saber como eles funcionam, tá? Que tipo de dado alimenta eles e o que é feito com esses dados depois que eles são efetivamente usados pelas empresas e por governo. O que é feito com esses dados? Onde eles são armazenados? Né? Existe uma política existe uma política que a gente chama de ciclo de vida, né? Quer dizer, esse dado entra, por um lado, é consumido num processo e ao final ele é descartado, ou enfim, ele deixa de estar acessível de alguma forma. Esse dado é efetivamente protegido por camadas, né, de segurança da informação. As empresas têm efetivamente controle de quem acessa isso. Então a LGPD veio para, de certa forma, obrigar as empresas e governo a responderem essas perguntas, a deixar isso bem mais claro para nós. Entendi. Você mencionou um outro ponto também. É claro que essa entrevista ela fica armazenada ali, vai ser para a posteridade, né? Então daqui a 5 anos, quem estiver assistindo a gente conversar aqui, você falou de isolamento e quarentena, né? Então eu espero que lá na frente ninguém se lembre ou saiba o que está falando e precise de uma explicação. Mas você comentou isso sobre dados de empresas de isolamento e quarentena das pessoas. Eu li recentemente que uma empresa lá do Nordeste, se não me engano, acho que de João Pessoa, ela conseguia monitorar nas empresas de telecomunicação através do GPS, através das antenas, não sei exatamente, mas se as pessoas estavam confinadas ou não. Procede isso? É possível? Isso é o tipo de dado que a gente precisa que a gente produz e precisa proteger, é isso? Exato. Isso está acontecendo, tá? Não só no Nordeste, mas no Rio de Janeiro, já está se estudando como isso vai ser feito aqui em São Paulo. São dados que a gente chama de dados de geolocalização, tá? Dados que dizem exatamente aonde você está, onde aquele smartphone está posicionado naquele momento. E óbvio que atrás desse smartphone tem uma pessoa, né? Os smartphones não andam sozinhos por aí. Então, você consegue saber exatamente que aquele
que o dono daquele smartphone está ali naquele momento e consegue, inclusive, saber os itinerários, quanto tempo ele ficou em algum lugar, como se deu o deslocamento dele. Então, esses são dados considerados pessoais. Dados de geolocalização de uma pessoa são considerados dados pessoais e eles estão sendo usados para garantia dessa política sanitária de isolamento. Ou seja, esses dados estão sendo fornecidos para governo, para que o governo possa mapear se o isolamento vem sendo efetivo, ou seja, se as pessoas têm respeitado esse período de isolamento, inclusive para poder tomar decisões de políticas públicas, ou seja, aonde eu preciso ser mais efetivo governo, preciso ser mais efetivo nas minhas campanhas para ressaltar a importância do isolamento, né? É num determinado bairro, é num determinado pedaço da cidade, onde eu detectei que isso não está sendo respeitado, consigo ao mesmo tempo verificar que em outras partes da cidade ou em outras partes do estado isso está sendo bem respeitado, ou seja, ali eu consigo inclusive já imaginar, né, já modelar como é que vai se dar a curva de contaminação, as curvas de transmissão do vírus, né, ao longo do tempo. Isso você acaba criando modelos matemáticos, acaba alimentando, né, modelos matemáticos aí, e médicos que conseguem dizer exatamente qual vai ser o comportamento do vírus, né, das contaminações naquele local. Bem, respondendo a sua pergunta, isso está acontecendo. Isso aí, a gente, até quem está assistindo a gente em casa, ouvindo a gente, até no podcast também, mas eu vejo, até de certa forma, um uso benigno dessa informação, não é? Então, assim, você está compilando esses dados de geolocalização das pessoas para, no momento de epidemia, no momento de necessidade, né, de bem público, né? Mas, ou seja, até de certa forma, em certo aspecto, isso é benigno. Mas isso poderia estar sendo usado para outras coisas também, não tão benignas assim, né? Você teria algum exemplo disso? Ou, assim, por que essa preocupação é urgente? Por que essa preocupação existe? E que tipo de maldade poderiam fazer com um dado desse, por exemplo? Sim, esse tipo de uso de dados pelo governo, ele é lícito, tá? Ele é previsto em lei. A LGPD é uma lei bastante bem desenhada para esse tipo de caso, tá? Ela permite ao governo realizar uma série de operações de tratamento desses dados, ela permite o uso desses dados para fins de interesse público, ou seja, para alimentar suas políticas públicas, porque qual que é o papel do governo, o papel geral do governo para com os seus cidadãos? É gerar políticas públicas e políticas públicas cada vez mais efetivas, mais assertivas, baseadas em ciência, baseadas em dados, ou seja, porque os recursos de governo, a gente sabe, são escassos, então eles precisam ser alocados de forma muito eficiente. E o desenho de uma política pública depende sim de dados a respeito dos seus cidadãos. Onde há mais necessidade de leitos hospitalares, onde há mais necessidade de escolas, onde eu devo investir mais dinheiro para levar esgoto, para levar água, para levar saneamento básico, enfim. Essas políticas, elas não são feitas aleatoriamente, simplesmente pela vontade de um servidor público, de um burocrata governamental. Elas têm que ser sempre embasadas em dados, certo? Então, isso de fato é previsto em lei, isso é possível, esse tipo de compartilhamento de dados pessoais coletados por uma empresa para o governo, para alimentar e direcionar e melhorar políticas públicas, isso é algo não só permitido, mas essencial para que a gente tenha um governo cada vez mais eficiente. Então, em princípio, não tem nada de errado nisso. O problema começa a aparecer quando a gente não sabe, primeiro, qual é o ciclo de vida desse dado e quais são as finalidades terceiras, quartas, quintas, quer dizer, quais são as outras finalidades que nós não conhecemos, nós não sabemos de antemão para que serão usados esses dados. Tá? O que impede, por exemplo, o governo de eu vou aqui porque aqui tem mais eleitor, por exemplo, ou aqui eu sei que é o pessoal que votou em mim, então é aqui que eu vou. Exato. Você deu um bom exemplo, que nem tinha passado pela minha cabeça, mas sim, pode ser usado para fins eleitorais, pode ser
esses dados podem ser recompartilhados com a iniciativa privada, quer dizer, esses bancos de dados eles podem ser enriquecidos, tá, com uma série de informações. Por exemplo, agora nós estamos com foco em saúde, né, em saúde pública. Esses dados podem ser todos enriquecidos, né, com várias informações a respeito de estado de saúde das pessoas. Isso pode ser, por exemplo, recompartilhado com algumas empresas que tenham processos de negócio, que tenham business focados em saúde. E aí elas passam a usar esses dados para oferecer um produto, para fazer marketing, enfim, a gente não sabe. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui levantando possibilidades e exemplos para usos desses dados. Esse recompartilhado foi uma maneira suave de dizer vendido, né? Sim, podem ser vendidos. Como a gente está falando de governo, aqui para abrir um pouquinho a caixa de maldade, eu falei em recompartilhamento porque talvez o governo nem dinheiro gaste com isso, quer dizer, nem dinheiro ganhe com isso, tá? Nem para vender, talvez o governo venha a ser tão diligente e eficiente, não tem a capacidade de mobilização nem sequer para monetizar esses dados, tá? Sim, mas isso pode estar em redes governamentais. Não, é que a gente está falando aí tira o governo desse papel de intermediário, né? As empresas que coletam esses dados, que são produzidos por nós, poderiam vender diretamente. Eu acho que até antes, eu não sei como é que era antes da lei ser criada ou começar a ser implementada, né? Eu não sei como é que era, se existia algum tipo de regulamentação, mas assim, o que impedia as empresas de pegar esses dados e vender, compartilhar ou vender diretamente uma para outra, né? Só uma primeira observação é a seguinte: vender dado também não é ilícito, tá? Desde que faça parte do contrato, né? Desde que esteja combinado. Né? Exato. O problema todo, eu repito bastante essa palavra, essa expressão, porque ela é quase um mantra, né, em termos de produção de dados e privacidade, que é a transparência, né? Eu preciso comunicar sempre para o titular dos dados o que eu vou fazer com esse dado. Se uma das operações que eu vou praticar é a venda, comercialização, monetização, quer dizer, eu construo e alimento uma base de dados, eu enriqueço uma base de dados de modo que ela tenha valor, né? Que ela ganhe, que seja agregado valor a ela para fins comerciais e para posteriormente vender. Existem empresas que só fazem isso no mercado, né? Os chamados birôs de dados ou brokers de dados, o mercado de marketing, de publicidade se alimenta muito dos produtos e serviços dessas empresas, e isso não é ilícito. O que é ilícito, o que é problemático é efetivamente a transparência. Eu não posso ocultar isso do titular de dados e não posso também manipular o titular de dados. Eu não posso levá-lo a crer que a finalidade é uma e na verdade é outra, tá? Isso é bastante comum, ocorria com muita frequência, tá? Principalmente com aplicativos, esses aplicativos alguns de joguinhos, outros oferecendo algumas funcionalidades em tese gratuitas, mas a gente sabe que se for um pouco a fundo vai descobrir que de gratuito não tem nada, né? Você está pagando efetivamente o uso daquele aplicativo com seus dados. Então, de novo, vender dado não é um problema. O problema é não ser transparente a respeito do que vai efetivamente ser feito com esses dados depois da venda e mais do que ser transparente, é dar a opção para o titular de dados em muitas situações dele poder simplesmente dizer não quero, quer ou não, com os meus dados não. Exatamente, que é o que a gente chama de a gente precisaria criar, né, e muitas empresas têm que trabalhar nesse sentido, de criar mecanismos de opt-out, quer dizer, de impedir possibilitar que o titular de dados exerça esse direito, que é um direito dele por lei, de dizer, não, olha, entendi o processo de negócio, entendi o que é feito, mas, por favor, eu gostaria que isso não fosse feito, tá? É o famoso me inclui fora dessa, né? Sim. Mas a gente tem situações também em que esses mecanismos de opt-out existem, em que a transparência é bastante elevada, ou seja, já existem empresas no mercado que entenderam o jogo, tá? E construíram mecanismos muito bacanas de transparência, de modo que você dá confiança, você dá segurança para o seu usuário, para o seu titular, dizer sim.
Tá? Existe também um mito aí de mercado que, não, se eu for altamente transparente, minha base de dados ela vai deixar de ser alimentada, né? Os titulares nunca vão concordar. Não, explica direito, mostra que o seu processo de negócio tem valor inclusive para o titular de dados, né? Tem que ser um jogo de ganha-ganha, isso já tem acontecido com muitas multinacionais, em que o titular se sente seguro e diz, sim, ok, pode tratar os meus dados, entendi que isso é seguro e que os meus dados tenho confiança de que os meus dados estão sendo bem usados. Porque eu acho, é o que você falou, né? A regra sendo clara, a pessoa pode ficar à vontade para concordar, para compartilhar e sem problema, né? A questão Sim. é que eu não sei se nunca houve essa transparência, se nunca houve essa exigência, né? Ou se isso nunca foi cobrado, né? Mas você também tem... Eu acho que tem um outro ponto que é assim... e tem um outro aspecto que é... Se a pessoa falar, mas se for assim, eu não vou... A minha base de dados vai ser muito pequena. Bom, então isso é um problema do seu modelo de negócio, talvez. Exato. Né? Exatamente. Mas teve algum marco, algum ponto específico em que os governos olharam para isso e falaram, olha, peraí, a partir de agora... Teve um caso específico, um ponto em que os governos olharam e falaram, não, olha, parou, a partir daqui a gente tem que começar a prestar atenção nisso, tomar conta disso? Sim, teve. A preocupação com privacidade de proteção de dados é algo maduro, antigo, em âmbito europeu, nos Estados Unidos, enfim, isso é uma preocupação que vem de muito antes da era, vamos dizer assim, da era digital, tá? Só que o divisor de águas mesmo, para questões de privacidade e proteção de dados, foi o caso, muita gente vai lembrar desse caso, o caso Cambridge Analytica, né? É o caso de uma empresa que... Né? Exatamente, é o caso Facebook Cambridge Analytica, em que o Facebook vendia dados dos seus usuários para a Cambridge Analytica poder usar isso em campanhas políticas. Tá? Começou vendendo esses dados para uso em campanhas de marketing mesmo de empresas, né, de seus clientes e empresas, e depois descobriu o grande negócio de montar peças publicitárias, peças de campanha política, né, com dados pessoais. E isso foi um game changer, né? Isso mudou o jogo no modo de se fazer marketing político, né? E por quê? Porque você tendo dados pessoais, isso torna as campanhas políticas cada vez mais assertivas, né? O que a Cambridge Analytica propiciava, né? O que ela vendia no mercado eram campanhas políticas direcionadas a grupos muito pequenos ou até mesmo ao nível do indivíduo, né? O que eles chamavam de micro-targeting, né? Eu consegui microscopicamente identificar o meu potencial eleitor ali e montar um discurso ali bem construído de acordo com o perfil daquela pessoa. Então, a partir de dados do Facebook, construí uns perfis muito precisos de usuários e eram direcionados materiais de campanha também bastante específicos, né, que casavam com esses traços de personalidade identificados nos perfis. E isso, como eu disse, mudou a maneira de se fazer marketing político no mundo. E tem um documentário bastante interessante aí chamado Privacidade Hackeada que conta essa história. Eu recomendo que as pessoas assistam porque dá para entender de forma muito didática isso tudo que eu tô narrando, tá? Mas, a Cambridge Analytica foi marketing político, né? Isso é uma ferramenta para marketing em geral, para qualquer né? tipo. A gente imagina que antigamente na TV, por exemplo, você está colocando o seu anúncio, você está pagando para 10 milhões de pessoas, você tem um público de 5 mil, né? Com esse micro-targeting aí que você falou, com esse... como é que foi o termo que você usou? Micro-targeting mesmo, okay. Né? Você não trabalha mais com grandes grupos, né? Você trabalha no nível do indivíduo mesmo, Você vai no né? nicho ali, né? Sim. Entendi. É isso. E você está correto, isso atinge, isso diz respeito a qualquer tipo de campanha, né, de publicidade e marketing, não só em nível político. Isso é difícil pensar hoje
usando um exemplo bem tradicional, né? É difícil pensar em e-commerce hoje sem marketing desse tipo, né? Quem nunca se viu na situação de falar, nossa, eu estou pensando em comprar um smartphone novo, né? De repente, o seu smartphone, o que você tem hoje, ou os seus acessos ali a algumas redes sociais, alguns sites, começam a te inundar de propaganda de smartphone, né? De lojas vendendo smartphone. Então, isso basicamente publicidade dirigida, né, a partir de dados pessoais, né? Há um reconhecimento de voz ali, né, e há um algoritmo que gera esse tipo de output, né, que é a publicidade dirigida a partir do desejo que você manifestou, né? Mas isso já é reconhecido pelas empresas, que eles fazem essa leitura, que eles escutam as coisas, que eles captam esse som ambiente. Em que momento a gente deu permissão para isso? Essa é uma situação complicada. Isso é feito, é reconhecido, as empresas não negam que o fazem, e muitos desses processos não são transparentes. Nós não sabemos como eles ocorrem. Esse é o X da questão, né, em que depois do caso Cambridge Analytica a gente teve a GDPR, que é vamos dizer assim, a Lei Europeia de Proteção de Dados, né, que veio para corrigir e exigir alta transparência de empresas e organizações a respeito do que é feito com dados. E logo depois nós tivemos, muito por influência da GDPR, as discussões no Brasil se intensificaram, e a gente teve, pouco tempo depois, anos depois, a gente teve a LGPD, que foi em 2018. Tá? Essa discussão se precipitou no mundo inteiro, na verdade, tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse tema de leis de privacidade entrou na pauta de governos, de parlamentos, e no Brasil nós tivemos a LGPD em 2018. Ela tem aí seu período de adaptação para as empresas, mas ela deve entrar em vigor agora em agosto, e as empresas têm que começar a se preparar para isso. Nós estamos num momento de crise sanitária em que o uso de dados para criar soluções para a crise tá intenso. Então, mais do que nunca, a gente precisa de uma lei de proteção de dados, né? Se a gente já precisava antes, agora, nesse momento de incerteza, nesse momento em que de um certo descontrole governamental, social, a gente não pode, na minha opinião, a gente não pode deixar a janela aberta, né? Não pode deixar essa brecha para que métodos, processos de negócio ruins sejam feitos com dados. Mas quando você fala assim que as empresas têm que se adaptar, o que isso envolve? Tá? O que é se adaptar? Então, assim, da empresa que vai começar hoje, vai começar agora, o que exatamente ela precisa fazer, o que ela tem que ter de atitudes práticas e qual é o caminho das pedras aí para ela ter o selinho de que está ok com a LGPD? Quando a gente fala em adequação à LGPD... Bem resumidamente, não precisa pegar o item claro. a item. Não, claro. Quando a gente fala em uma adequação à LGPD, a gente está falando de um trabalho em 3 camadas, principalmente, tá? A gente está falando de um trabalho numa camada jurídica mesmo, regulatória, ou seja, você precisa identificar na lei alguns pontos importantes, né, relativos a esses princípios de transparência, de definição de finalidades, de adequação no uso dos seus dados, princípios relativos à segurança de informação, a accountability, né? Accountability é você ter documentação suficiente para demonstrar que a sua preocupação e a sua adequação. Tenho que olhar também na lei essas questões de direitos de titulares, né? O titular vai passar a ter direitos do tipo perguntar para as empresas quais dados meus você tem, onde você tem esses dados, de onde você os coletou, o que você faz com eles, que processo de negócio você tem que usam os meus dados, existe um ciclo de vida para esses dados, em algum momento você descarta os meus dados, tem alguma outra finalidade para a qual você usa, você não está me comunicando, enfim. Isso é uma camada regulatória. Quer dizer que hoje eu posso chegar, quando tiver em vigor a empresa e tal, eu vou ter o direito de chegar para a empresa e perguntar em todos os lugares onde tem o meu nome ou minhas ações ou os dados gerados a partir de mim dentro daquela empresa, por exemplo?
Olha, na verdade, Rodolfo, você já pode, tá? Porque esses princípios que eu mencionei, de transparência, de segurança, accountability, adequação, finalidade, eles já existem esparsos em legislação mais antiga, tá? O exemplo mais vivo disso é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei de 1990. A gente nem tinha um ambiente digital ainda tão desenvolvido, a gente tinha uma coisa muito, muito primitiva ainda, a gente nem tinha popularizado a internet ainda, e esses princípios relativos à privacidade, à proteção dos dados do consumidor, no caso, já estavam presentes lá. E as autoridades têm usado o fundamento do Código de Defesa do Consumidor para acolher esse tipo de pedido. Isso já está acontecendo. Então, mas indo mais adiante, a LGPD ela só, vamos dizer assim, centraliza essas regras e pede providências específicas das empresas para salvaguarda desses direitos. Então, sim, isso já pode ser feito, já está sendo feito, e muito mais a partir de agosto, né, desse ano, em que você vai poder chegar na farmácia e se recusar a dar seu CPF, perguntar por que eles precisam do seu CPF, algo que eu tenho até... as pessoas às vezes me perguntam, Marcos, mas você dá seu CPF na farmácia? Eu falo, olha, em geral não dou, tá? A menos que eles me comprovem que o desconto... primeiro eles têm que comprovar o que eles vão fazer efetivamente com esses dados, tá? E a menos também que eles me provem que o desconto é muito bom, tá? Qual é o tamanho, quer dizer, a que preço estou vendendo os meus dados, tá? Acho que são duas coisas relevantes a serem perguntadas, tá? O que efetivamente é feito, e aí, lógico que o balconista da farmácia raramente consegue transmitir esse tipo de mensagem, ele não está treinado para isso, mas um outro dado importante que as pessoas às vezes esquecem é que às vezes eu posso ter vontade de entregar meus dados a um certo preço, né? E eu preciso saber que preço é esse. E o que as farmácias têm feito, né, o fluxo de procedimento que a gente vê mais comum é primeiro o CPF, depois eu digo quanto os seus dados valem. Mas se eu já dei o CPF, eu já entreguei o dado. Então eu preciso inverter, às vezes eu tento inverter esse jogo um pouco, tá? Eu tento, ok, o medicamento que eu preciso levar é esse aqui, ou o produto que eu preciso levar é isso aqui. Se eu por acaso quiser fornecer meu CPF, qual vai ser o preço final, né? Quanto eu vou estar ganhando de desconto? É uma perspectiva pragmática, até anedótica a respeito. É óbvio que é muito mais importante a questão da transparência do que é feito com o dado, tá? Mas é uma perspectiva que a gente não pode perder também, porque a gente vive hoje numa sociedade movida a dados, e pode ter muita gente que efetivamente se interessa pelo desconto, mas o importante é você saber, você ter, e aí a gente acho que pode até chegar no tema, é até uma forma de você negociar os seus dados. Já que eu vou entregar de qualquer jeito, deixa eu empreender um mínimo de negociação, né, uma proto-negociação aqui, para vender da melhor forma possível os meus dados. Então, sim, eu posso exercer esses direitos, e eu vou ter direito já tenho, né, esse direito de exigir das diversas empresas, qualquer uma delas, tem o direito de fazer essas perguntas, né? Essas perguntas incômodas, né? Uhum. São incômodas porque não são dos dados dos outros, né? Então, exato. Aquela velha história, né? Quem tem dado em casa tem que se preocupar, né? Então... Exatamente, legal, concordo. Mas só para finalizar esse... Tá, e em que ponto estão as empresas nesse momento? Você acha que tá tudo organizado, elas estão com a casa arrumada, todo mundo sabe as suas tarefas? Porque eu imagino que, por exemplo, se eu chegar no prédio lá que você tem que colocar digital para entrar, né? Porque isso também... você vai num prédio comercial, você faz um cadastro, você está gerando o dado ali, né? O Rodolfo esteve aqui hoje, ó, ele passou aqui, ele ficou 1h40 aqui no prédio hoje, né? Então, assim, se você compila essas informações, você sabe tudo da minha vida. Aí tem uma câmera lá que está me gravando, está me filmando, isso tudo é informação, né? Sim. Em que estágio as empresas estão hoje? Você que está... inserido dentro desse contexto, o que você tem visto aí no mercado? As empresas já estão prontas para isso? É só virar a chave ou está um desastre total?
Sim, sim. Só voltando um pouquinho, na pergunta anterior eu falei de 3 camadas, né? Comentei só a camada jurídica. A gente tem uma camada tecnológica, ou seja, existem algumas ferramentas de tecnologia da informação que, a depender do tipo de processo de negócio que a gente identifica, elas é necessário implementar, tá? E existe uma terceira camada, que é a mais importante de todas, que é onde as empresas têm que focar todos os seus maiores esforços, a meu ver, que é a camada de pessoas. Todos os principais incidentes com dados, todos os problemas que a gente tem com dados, eles acontecem na sua maioria na ponta do usuário, na ponta da pessoa, do usuário interno. É aí que a gente tem que focar, a meu ver, a maior energia e os maiores esforços, tá? Como? Com treinamento, mudança de cultura organizacional, mostrar a importância de algumas práticas políticas relativas à privacidade e proteção de dados. Por exemplo, tipo o quê? Olha, vai desde medidas simples, tá, Rodolfo? Do tipo, uma política bastante simples e muito efetiva em termos de privacidade e proteção de dados, que as empresas esquecem, né, que as organizações esquecem, por exemplo, o que a gente chama de política de clean desk, né, de mesa limpa, né, a sua mesa lá na empresa. Às vezes você roda as empresas, o que você vê sobre a mesa? Você vê caderninho com senha anotada, ou você vê post-it com senha de sistema pregado assim no canto da tela do notebook. Você vê anotações de número de conta. Você entra, por exemplo, no departamento financeiro, ali você tem você vai no pessoal que mexe com contas a pagar, por exemplo, né? O pessoal de contas a pagar, eles têm lá uma série de contas da empresa, contas bancárias da empresa que eles têm que manejar para poder pagar as contas. Aí você olha, aqueles dados de contas estão todos em post-its ali pregados de forma bem ordenada, bem tranquila ali na baia ou na mesa de trabalho da pessoa. Folha salarial, tudo aberto assim, né? Folha salarial aberta, caderno com uma série de anotações, a pessoa sai para almoçar, não tem bloqueio nenhum de tela, né? Quer dizer, quem quiser sentar ali e acessar, vai conseguir, e assim por diante. Quer dizer, a gente vai desde medidas simples, tá, de conscientização, bem cultural nesse mesmo, sentido, né? Bem cultural. Cultural, camada cultural, até medidas mais técnicas do tipo autenticação em 2 fatores, né? Quer dizer, existe uma senha, mas existe uma segunda camada de identificação do usuário, né? Tokenização, né? Muitos bancos usam isso já. A gente tem visto fintechs usando cultura, isso. Aqueles episódios, né, da pessoa conversando assuntos sensíveis e confidenciais no aeroporto, no restaurante, falando alto para todo mundo ouvir, né? E aí, por acaso, você está lá ouvindo informações do teu concorrente ou de uma concorrência que você está participando, né? Isso tudo tá dentro dessa camada de pessoas, né? Exato. E agora, se você imagina que as pessoas têm pouca preocupação, não têm visibilidade a respeito do que está em cima da mesa delas, né, do que está aberto em cima da mesa, imagina em relação às políticas mais efetivamente técnicas, tecnológicas a respeito disso, né? Então, tem um trabalho aí bastante grande para ser feito, e aí eu entro na tua outra pergunta, né? O que as empresas têm feito? Olha, muitas empresas estão promovendo e preocupadas com sua adequação, mas de longe não é a maioria, tá? Existem empresas em todos os níveis, desde empresas que ainda nem sequer tomaram pé do que é LGPD, do que é uma governança em privacidade e proteção de dados, até empresas que tomaram umas medidas iniciais, mas isso não tem um ciclo contínuo dentro da organização, até empresas, por exemplo, eu cito bancos, algumas multinacionais, as big techs aí, que já têm políticas de privacidade bem robustas, até porque isso diz respeito ao core business delas, né? Então, é uma questão de sobrevivência, tá? E multinacionais, principalmente aquelas que têm ligações com, né, via grupo econômico, com outras empresas, com a Europa, elas já tiveram que promover essas adequações por via reflexa desde a GDPR, né? Então, há pelo menos 2 ou 3 anos, por exemplo, os grandes bancos brasileiros já estão adequados a um framework de privacidade e proteção de dados, não pela LGPD, mas por via reflexa da GDPR, e aí quando veio a LGPD agora, eles intensificaram essas
essas movimentações. Mas o que a gente tem visto no mercado ainda é muito desconhecimento a respeito do que é e do que precisa ser feito. Tá? As empresas estão bem perdidas a respeito do que é necessário fazer, e a gente tem visto também muita solução mágica, né? Muitas empresas acreditando que na última hora vai dar para implementar uma solução mágica qualquer, uma ferramenta tecnológica de software milagrosa. É só que vai instalar LGPD que está funcionando. Né? Não vai ser assim. A camada de cultura é um trabalho difícil, a definição de políticas é um trabalho também extenso, essa camada de adequação regulatória, jurídica também demanda um certo tempo de análise, identificação e mapeamento desses processos de negócio. Então, fica aqui meu conselho, não dá para deixar isso para a última hora. Legal, Marcos. Você falou de 3 aspectos aqui, né? Você falou de 3 níveis aqui dentro da empresa, né? Pessoas, tecnologia e jurídico. No final das contas, de quem é esse filho? Quem é responsável por isso? Quem tem que tomar conta disso? Olha, esse é um assunto de muitos, que tem muitos pais e muitas mães, tá? Na verdade, o que a LGPD e qualquer framework de privacidade e proteção de dados recomenda como boa prática é que a preocupação dentro de uma organização deve ter âmbito holístico, a gente chama, deve permear toda a organização, porque não adianta a gente cuidar de uma camada, vamos supor aqui, por exemplo, só de sistemas, ou deixar isso na mão de TI, e não cuidar da parte jurídica, e não cuidar, e as pessoas, enfim, não só colaboradores, corpo diretivo da empresa, mas os seus terceiros, os seus fornecedores, os seus distribuidores, não saberem ou não conhecerem as suas políticas a respeito do tema. Qual é o nível da sua preocupação? Qual é a sua visão de privacidade? Né? O que você efetivamente quer proteger? Porque não existe uma visão única de privacidade. A depender do processo de negócio, as visões mudam e as empresas estão dispostas a assumir mais ou menos risco, estão dispostas a desenhar suas políticas de uma forma A ou B. Então, isso, de fato, é uma preocupação de muitos donos. Na camada jurídica, a gente precisa envolver jurídico, precisa envolver governança, time de compliance. Na camada tecnológica, precisa envolver TI, precisa envolver consultorias internas, precisa envolver infraestrutura, precisa envolver segurança da informação. E na camada de pessoas, a gente precisa envolver RH, marketing e comunicação necessariamente. Tá? Como a gente faz isso? Criando o que a gente chama de comitê de privacidade. Tá? O comitê, ele garante, ele é um grupo de lideranças da empresa que vão estar focados nesse processo de adequação, vão estar com alguma preocupação em endereçar e fazer o processo de adequação andar, e mais do que isso, eles garantem que ao longo da adequação todos os processos de negócio da organização estejam representados. É o famoso no man left behind, entendeu? Eu não posso deixar ninguém para trás. Novos, né? Exato. Ao longo da adequação, eu olho para os processos que existem, cubro eles com políticas, com adequações tecnológicas, cuido da camada de pessoas e eu já crio, endereço uma política para reanálise, revisitação de processos de negócio que possam ter sido alterados ou para análise mesmo de novos produtos, novos processos. As empresas estão em constante inovação. É o que a gente chama aí de privacy by design, né? Uma privacidade, um shift left de privacidade. A gente olha para a privacidade desde a concepção inicial dos produtos. Desde o momento em que eu estou pensando um novo produto, e isso não vale só para tecnologia, isso vale para qualquer tipo de produto, eu já começo a me perguntar eu já começo a calibrar ali a minha visão de privacidade. Eu já começo a me perguntar, será que isso vai ser intrusivo demais para o meu consumidor, para o meu usuário, para o meu titular de dados? Será que eu estou indo no caminho certo para proteger esses dados? Que dados eu já começo a identificar? Que dados eu vou precisar para colocar esse produto na rua e assim por diante? Né? Isso vira uma política e vira uma prática efetivamente do cotidiano das empresas. Pelo que você está falando, então, só por esses detalhes aí, tem um nível de complexidade gigante, né? E se a gente pensar como é que estão estruturadas as empresas, realmente isso aí não vai ser da noite para o dia que as empresas vão fazer, né? Vai ter muito
acho que vai ter muito choro e ranger de dentes, e internamente as pessoas vão ter que negociar muito umas com as outras, né? Como é que você tem visto essas... porque como você entra no processo, imagino que vai fazer um projeto para a implementação de LGPD numa empresa, você tem que pegar isso desde o início, de cabo a rabo. Então você deve ter um ponto de observação muito interessante dentro dessas empresas, né? Então, como é que você tem enxergado, como é que você tem visto esses contatos, esses conflitos, esses atritos entre as áreas, sendo que todas são responsáveis e, ao mesmo tempo, nenhuma é responsável, né? Dentro daquela ideia de difusão de responsabilidade, quando você tem muitos donos, o cachorro morre de fome. Como é que você tem visto essas dinâmicas dentro das empresas, Ontura? Olha, essas, de fato, tem algum nível de choro e ranger de dentes mesmo, tá? A gente tem visto alguns projetos em empresas que a gente chama de, no jargão de produção de dados, de data hungry, né? Elas são ávidas, né? Elas têm fome de dados, porque diz respeito ao core business delas. E o pessoal de produtos, geralmente, é o primeiro que sente os efeitos de uma adequação, né, de uma governança, de ter que se preocupar com uma governança. E no começo, a gente às vezes enfrenta algumas resistências do tipo, resistências muito focadas em algum tipo de desespero do tipo, meu processo de negócio, minha área, meu emprego vai desaparecer. Não vai. O processo de negócio não desaparece, o emprego de ninguém é tirado, vai continuar existindo broker de dados, birô de dados, rede social, big techs, serviços de tecnologia, aplicativos, algoritmos, isso tudo vai continuar existindo. E de novo, o nosso mantra, só preciso ser mais transparente, só preciso ter cautelas, só preciso adotar algumas cautelas, né, na consecução, né, do dia a dia, no movimento cotidiano desses processos de negócio. Tá? Então, em geral, o que a gente tem enfrentado, sim, algum atrito inicial, algum atrito entre áreas, porque existem visões de privacidade distintas dentro da empresa. Existem departamentos que querem ser mais arrojados, estão dispostos a assumir mais risco, e existem departamentos que preferem ser mais conservadores. Então, as consultorias têm que ter muita sensibilidade para fazer um trabalho de mediação mesmo, né, de ajudar as partes a se entenderem e a chegarem a consensos mínimos a respeito de qual será o caminho da adequação. Até mesmo porque uma adequação imposta por terceiro, né, por uma consultoria, ou imposta por uma área ou de cima para baixo nas organizações, tende a não funcionar. Né? A gente sabe por experiência não só de uma adequação à LGPD, mas de outros tipos de adequações ou de mudanças ou de governança corporativa que as empresas vivem, né, no seu ciclo de negócios, que essas imposições costumam ser doloridas e às vezes a adesão não é muito grande. E sim, a gente tem trabalhado, a gente faz esse trabalho de botar todas as pessoas na mesa e tentar conciliar visões de privacidade. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente ajuda na constituição desse comitê de privacidade que eu mencionei. Tá? É muito importante eleger as lideranças certas, as pessoas certas para compor esse comitê. Né? Precisa ter um certo perfil que a gente busca para a composição desse comitê, e no momento em que a gente consegue juntar ali o grupo ideal de pessoas, né? O grupo mágico de pessoas ali, eu costumo sempre dar um workshop inicial para alinhar conceitos de privacidade e proteção de dados, porque muito desse ranger de dentes, desse desespero, desses choros, vem de desconhecimento, vem de não entender alguns procedimentos, ou de não entender qual é a jornada de uma adequação. Uma vez que você bota todo mundo na mesma página, a tendência é que as coisas se acomodem. Eu acho que, assim, por mais que a gente converse, né, até aqui, assim, como exemplo, ainda fica muitos detalhes, muitas informações. O pessoal aí que está assistindo a gente deve ter chegado com algumas dúvidas aqui.
deve estar com mais dúvidas ainda agora, né? E eu acho que esse é um momento Sim. legal até para as pessoas saberem um pouco, entenderem um pouquinho mais, né? Para gerar esse conhecimento e colocar na mesa que esse é um assunto urgente e que não está ficando menos urgente conforme o tempo está passando, né? Ninguém aqui está ficando mais novo, né? Então Não. o negócio está batendo na porta, né? E é importante a gente Sim. começar a falar disso o quanto antes. Mas legal, assim, agora que a gente já fez essa pequena introdução aqui sobre esse tema, né? E bacana, acho que essa visão aí de como... Acho que é uma dica super importante para quem ainda está pensando nisso, né? Para quem ainda não começou a tomar as devidas providências ou quem ainda está levando isso no banho-maria, né? Porque acho que tem muita gente que está assim, não, isso é problema lá de TI. Não, isso é problema lá Sim. do jurídico. Não, cara, quando vier vai ser problema de todo mundo, né? Uma coisa que eu costumo Exato. falar é que negociação não tem muito problema do outro. O problema do outro vira um Sim. problema teu muito rápido, né? Exato. Então, eu acho bacana porque, assim, você, no final das contas, é obrigado a lidar com todo mundo, né? E aí tem que Sim. colocar suas habilidades de negociação ali para botar as pessoas para falar, né? Umas com as outras, Sim. né? Então, Sim. Sim. acho que esse é um ponto bacana aí. Mas, puxando um pouquinho mais sobre o nosso tema aqui, sobre negociação na tua vida, Antura, eu queria que você Aham. buscasse pra gente, que você puxasse lá da sua memória algumas situações no seu histórico profissional, no seu. Não precisa nem ser tão recente, pode ser alguma coisa mais antiga, mais anterior. Eu queria que você lembrasse, que você contasse pra gente uma situação em que, puta, a negociação não foi o que você esperava. Aquilo, você esperava uma Aham. coisa, acabou acontecendo outra, poderia ter sido melhor. Ou seja, que você fez essa análise depois e falou, puxa, podia ter sido melhor. Você tem uma situação dessa? Você lembra de algum caso desse aí que você possa contar pra gente? Sim, sim. Na verdade, não é um caso específico, mas eu vou dizer assim, que houve um período da minha carreira, e acho que todo advogado ou todo negociador passa por isso em algum momento, né? Num período em que negociação na minha vida era algo muito presente, sempre foi, pela natureza da profissão, da carreira, mas em que eu ainda não tinha, acho que eu não tinha ainda as ferramentas adequadas para me posicionar em negociações, mas isso acontecia frequentemente comigo. Isso vamos dizer assim, é uma dor de muitos advogados, principalmente mais jovens, né? Que é a pressa de sair da mesa, tá? Eu acho que isso me impactou muito no começo da carreira, em que isso até acho que é um problema, na verdade, de controle psicológico mesmo, em que você senta na mesa, aquela situação de negociar não é ainda tão natural para você, você ainda não se posiciona adequadamente, você não controla a negociação, você não sabe para que rumo aquilo vai tomar, né? O nível de incerteza é muito grande e tudo que você quer é levantar daquela mesa, quer dizer, você quer ter uma solução negociada e quer levantar daquela mesa, né? Só que isso às vezes te trai, porque sair da mesa rápido ou sair da mesa em qualquer situação não significa que você está saindo com o melhor resultado possível. Então isso era um problema frequente, tá? Que eu tive mais pro começo da minha carreira, que ao longo do tempo eu fui identificando isso, fui monitorando e fui criando estratégias para não cair nessa armadilha, tá? E isso era na vida do advogado, isso às vezes é um pouco induzido, tá? Não é que o advogado tem esse defeito de fábrica, tá? É que as situações da profissão levam o advogado às vezes para essas situações mesmo de pressão, porque tudo tem prazo, você é pressionado pelo cliente, às vezes você é pressionado pelo juiz ou por alguém que está envolvido nessa negociação, você está em uma audiência, né, você está em ambiente público, essa audiência, o juiz ele quer terminar a sua porque ele quer fazer a próxima, ou você está numa mesa de negociação mesmo no escritório e as coisas têm prazo para ocorrer, quer dizer, o seu cliente te coloca um deadline
deadline, tipo, olha, eu quero que esse contrato esteja, olha, ele precisa estar negociado até a próxima sexta-feira, enfim, as negociações precisam evoluir até lá, não só porque você precisa ter um resultado, mas porque você precisa depois tomar todas as providências formais, né, propriamente jurídicas, para o resultado da negociação ser posto em prática, tá? Então, existe algo na vida do advogado que empurra ele para essa situação, e é necessário aí um bom tempo de adaptação e de entendimento para você não se colocar em situações de pressão para sair da mesa e, de certa forma, comprometendo o resultado, tá? E que momento ou de que forma você percebeu que isso era um problema? Ou seja, porque às vezes assim, eu estou fazendo tudo rápido, e às vezes na tua cabeça, se você está fazendo tudo rápido, é porque está dando certo, né? Mas em que momento você percebeu que aquilo não era o ideal, ou que era subótimo, ou que estava abaixo do ideal, e que aquilo era um problema e poderia ser um problema maior ainda? Como é que foi esse clique, esse insight? Olha, não foi um insight, né? Foi ao longo do tempo, foi um processo de amadurecimento, na verdade, né? Foi um processo de entendimento do que é um ciclo de negociação. Acho que não necessariamente lá atrás eram maus resultados que vinham, né? Eu acho que em negociação é muito subjetiva essa questão do mau resultado, né? Eu acho que sempre tem algo de positivo a se tirar de uma negociação, e algo, mas isso não significa que você não possa fazer um processo pós-negociação ali de análise, né? Bem, o que eu fiz, por onde eu passei, né? Qual caminho eu trilhei, né? Quais opções eu tinha, que caminho eu adotei e a que resultados eu poderia ter chegado. Eu acho que eu me policiei para fazer sempre isso em todos os meus casos, tá? Em olhar efetivamente para aquilo e ver, até como processo mesmo de amadurecimento, de ver aonde eu podia melhorar, tá? Onde eu podia ir adiante, e foi aí que eu identifiquei que eu não podia me deixar levar, às vezes, pela pressa ou pela pressão da situação. Eu tinha que criar mecanismos para isso acontecer, para dar fluidez para o processo de negociação, independente da pressão. E também aprendi que essa pressão não estava só sobre mim, né? Ela está sobre todo mundo que tá na mesa. Eu acho que isso é, de certa forma, reconfortante, né? Quando você descobre que chove não só no seu quintal, mas chove no quintal do vizinho e de todo mundo que está ali na mesa, a coisa ela começa a ficar um pouco melhor. Não que isso seja verdade em todo tipo de negociação, às vezes realmente a tempestade só está caindo sobre a sua cabeça, mas em alguns casos, em muitos casos, está todo mundo ali precisando botar um ponto final naquilo ou chegar a um resultado. Então foi isso, foi muito mais um processo do que um insight. Mas às vezes acontece também disso ser uma pressão, como você falou, né? Às vezes era a pressão do cliente, e aí você tem que negociar com o cliente, né? Falar, olha, não é bem assim, né? Se for assim, é que assim, pode ser assim, mas não é o ideal. Você não garante o melhor resultado, né? Então às vezes é negociar com o próprio cliente, né? Sim, a vida do advogado no fundo é isso, tá? Sua primeira barreira ali às vezes é o próprio cliente, quer dizer, convencer o cliente de quais são as opções, né? Promover, entregar um mapa de riscos para o cliente, né? Efetivamente é o seu primeiro passo ali num processo longo e complexo de negociação. E nem sempre o cliente... Isso é algo, acho que vital para qualquer advogado, né, esse entendimento de que nem sempre aquilo que você, como advogado, entende que é o melhor caminho, casa com o interesse real do cliente, tá? O ambiente, principalmente o ambiente corporativo e tal, a comunhão, o conjunto de interesses que existe por trás de um contrato, por trás de uma ação judicial, de um movimento qualquer de negociação, ele é muito mais complexo, ou ele está muito mais distante daquilo que a cogitação ali, a imaginação do advogado pode trazer. Então, entender o cliente é o primeiro passo para
para começar a pensar em ter sucesso numa negociação, tá? Mesmo porque lá na frente, se você não entender direito o interesse do cliente ou o que ele está realmente buscando ali, você não consegue continuar no processo de negociação, você não consegue falar com os outros atores. Você vai ter que falar com o juiz, você vai ter que falar com advogados da parte contrária, você vai ter que falar com terceiros que estão envolvidos ali, e às vezes esse grupo, né, de negociadores, ele é extenso, ele é grande. Costurar tudo isso não é tarefa simples e às vezes nem é tão racional ou mapeável, sabe? Eu diria para você que tem na minha sensação subjetiva, é que a gente tem uns 90% de controle, mas tem sempre uns 10% ali de engenho e arte, sabe? Assim, tem uns 10% que é puro feeling, assim, porque a complexidade às vezes é muito elevada, não dá para controlar tudo. Então me dá um exemplo agora do momento que esses 10% brilharam para você, você fez um mapeamento perfeito e chegou numa solução que você saiu dali e falou, caramba, eu sou bom nisso. Olha, eu trabalho com produção de dados, né, com privacidade hoje, mas eu não deixei de ser um advogado. Eu frequentemente atuo em negociações, não só em ações judiciais, mas em negociações para executivos, né, executivos aí do meio corporativo, né? E existem 2 momentos críticos na carreira de qualquer executivo, tá? Eu já estou há mais de 15 anos nisso, eu já tenho um mapa bastante sólido a esse respeito. Primeiro é o momento em que o executivo está em vias de negociar ou aceitar a sua proposta de trabalho, né, para ir para uma empresa, enfim, para ir assumir uma posição de destaque numa empresa. E há um segundo momento que é o momento de saída, quer dizer, os ciclos dos executivos, a gente sabe, eles não são eternos, né? Principalmente em posições de alta diretoria, né? Cada vez mais raro a gente vê ciclos longos, né? Ciclos de décadas. Isso não tem sido mais uma constante. A gente tem visto ciclos curtos de poucos anos, de 4, 5 anos, às vezes menos do que isso, principalmente de camada de C-level, né? Então, esses momentos são os momentos críticos e são os momentos em que você identifica... às vezes você identifica que aquele executivo brilhante naquilo que faz perde muito da racionalidade ou perde muito das suas habilidades de negociador quando o que está em negociação é ele mesmo, tá? Isso é muito comum, aliás, acho que é uma tônica entre executivos altamente preparados para tocar negócios, mas que quando o business é ele mesmo, ele não adota ele não lança a mão daquele conjunto de ferramentas e de habilidades que ele tem, tá? É por isso que alguns usam agentes para fazer isso, é isso? Exatamente. Aí entra o papel de um bom advogado, de um bom negociador, qualquer que seja a profissão dele. Então, frequentemente eu me coloco... eu me vejo nessa posição. Eu vejo principalmente... Isso acontece muito, tá? Principalmente em processos de desligamento, de saída, né? O processo de desligamento de um executivo, ele não é uma demissão pura e simples, olha, tá na rua, tchau, obrigado, tá aqui seus direitos, não. É todo um processo, né? Um negócio... Essas saídas são negociadas. Eu já cheguei a atuar em saídas, em desligamentos de executivos por mais de 6 meses, né? Essa transição durou mais de 6 meses, né? E aí é sempre importante mapear tudo, porque o executivo às vezes nem sempre tem, quando o produto é ele mesmo, ele nem sempre tem o equilíbrio emocional ou técnico necessário para chegar ao melhor resultado. Ele não... às vezes ele enxerga muito os benefícios presentes, mas não enxerga problemas futuros, né, de médio e longo prazo, ele não enxerga problemas de carreira. Então, assim, eu não tenho um caso especificamente para contar, mas assim, um conjunto de casos ao longo do tempo, né, que compõem a minha experiência, me levaram a vamos dizer assim, essa receita de bolo, né, de fazer um mapeamento daquilo que é benefício presente, né, daquilo que importa para o executivo ali no final. Quer dizer, qual vai ser o pacote de desligamento? Com quanto dinheiro efetivamente eu vou sair disso, né? Como é que eu vou medir a minha contribuição para a empresa, fazer eles enxergarem esse valor e comporem um bom pacote de saída para mim? Como é que eu vou me posicionar nessa transição? Porque nessa transição eu estou dando sinais para o mercado a respeito... esse processo de saída, às vezes os executivos esquecem que eles continuam dando sinais para o mercado, né? Toda negociação tem
tem uma comunicação por trás, né? Você sempre, Exato. quando você negocia, você está dando um recado, exatamente. A depender do seu posicionamento nessa transição, você pode estar dando uma mensagem muito ruim ou muito boa para o mercado, né? E a própria empresa também, né? Olha como essa empresa desliga os funcionários dela, né? Exato. Isso impacta em tudo, em RH, employee branding. O próximo executivo que vai estar sendo recrutado ali para assumir essa posição, ele pode olhar esses sinais e falar, será que eu entro nesse barco, não entro? E assim por diante. Então, é importante mapear tudo isso e ter essa paciência, né? ter essa habilidade de poder comunicar isso adequadamente para o executivo, para o cliente que está ali, né? Olha, você pensou nas consequências de médio prazo? Você pensou nas consequências de longo prazo? Olha, será que um exemplo aleatório aqui, né? Isso não quer dizer que é uma regra. Será que abrir mão de algum valor aqui, né? De algum valor em dinheiro, e abraçar, por exemplo, algum tipo de processo de recolocação, algum tipo de processo comunicacional que a empresa possa fazer para você em relação ao mercado, né? Quer dizer, tentar policiar um pouco como a empresa comunica essa saída para o mercado. Será que não seria melhor a gente cuidar do seu outplacement ao invés de simplesmente ficar aqui estabelecendo algum tipo de situação aqui adversarial com a empresa? Será que isso não te causa um desgaste? Então, é muito importante para o advogado, nesse tipo de caso, ter um mapa muito completo de todas as possibilidades, todos os interesses que estão em jogo. Porque é isso que vai dizer como é que essa cesta, né? O resultado nunca é único, né? Ele é uma cesta de resultados, né? de resultados menores que vão comprar um grande resultado macro, mas é importante compor bem essa cesta para entender tudo que está em jogo e poder entregar um melhor resultado. E eu me vi em situações muito, muito bacanas em que esse mapeamento me deixou numa posição muito tranquila, confortável, inclusive para diminuir, às vezes, animosidades iniciais de negociação e levar um resultado que foi, inclusive, muito bom até para a empresa de onde o executivo se desligava. Porque eu imagino que seja uma situação de emoções muito, muito carregada de emoções, né? Como você falou, e assim, você conseguir resolver isso de uma maneira que o cara sai tranquilo, sai feliz, né? Já é um momento ruim, sim, né? Quer dizer, na maioria das vezes, às vezes é um momento bom, às vezes a pessoa sai feliz da vida e tal. Mas me surgiu uma pergunta. Você já negociou as duas coisas ao mesmo tempo em alguma vez? Por exemplo, olha, eu estou negociando a entrada do funcionário, mas vamos aproveitar e negociar já a saída, como é que vai ser e tal? Acontece esse tipo de... Porque assim, tem coisas que, vamos deixar claro já isso aqui, né? Sim. É um passo fundamental. Quando a gente está negociando a entrada de um executivo, né, seja pelo lado da empresa, seja pelo lado do próprio executivo, você tem uma série de disposições contratuais ali, né, de cláusulas mesmo, que já pensam no pior cenário, né? Existe uma engenharia jurídica que já pensa não só jurídica, mas financeira e de endereçamento dessa transição, que já pensam no pior. Eu estou falando pior cenário, mas nem sempre uma saída é o pior cenário, mas vamos dizer assim, no cenário traumático de ter... Oi? O pré-nupcial do executivo, né? Exatamente. É uma boa analogia, eu não tinha pensado, mas é isso. É o pacto ali, o contrato antinupcial, né? A gente decide o que vai acontecer se o casamento não der certo lá no fim. Não, e aquela história, né? Mas espera aí, como assim pré-nupcial? Você me ama ou não? Né? Não vem ao caso. Não vem ao caso. Estamos discutindo outras coisas aqui, né? O casamento vai acontecer, a gente se ama sim, mas a gente precisa decidir questões que vão doer muito, né, se não forem bem endereçadas agora. Então isso é bastante comum, né? Você decidir cláusulas de bônus, indenizações, decidir como é que ficam comissões futuras, né? Você faz uma grande venda, tem lá direito a comissões, ou participações em comissões de executivos que estão embaixo da sua estrutura. Se você decide se desligar, pedir demissão do dia para a noite, né? Como é que ficam esses valores? Né? A empresa continua tendo que te pagar ou não? Enfim, tudo isso precisa ser bem discutido. Né? Exatamente.
Exatamente. Tem uma... E eu vou te falar, em muitos casos isso é bem mal resolvido, né? É bem mal resolvido, e a gente detecta isso de cara quando a gente é chamado a atuar no final, né? Quando a relação está acabando, aí você vai começar esse mapeamento e falar assim, não, tá bom, vamos ver o que foi decidido lá atrás. E você vai descobrir que muito pouco decidido, ou quase nada foi conversado. Tá? Imagino. Mas, enfim, tem duas coisas que eu costumo falar quando trata disso, né? Que é o seguinte: contratos são instrumentos de guerra escritos em tempos de paz, né? Então a gente nunca deve pular essa parte. E a outra Sim. é que quando eu falo de contratos entre amigos, né? Então você está negociando com um amigo, você não vai fazer contrato. Eu falo que não precisa que eu sou amigo. Eu falo o seguinte: essas coisas elas servem exatamente para proteger a amizade. Né? Que quando você chega lá na frente, fala, a gente não precisa brigar por causa disso, porque tem um contrato aqui que está estabelecendo tudo. Está tudo muito bem explicadinho aqui, né? Então não precisa colocar em risco ou em jogo a amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento quando tiver que resolver problemas por conta de alguma coisa se desfazendo, né? Sim, e quando a gente fala nesse exemplo que eu citei de executivos, né? Pessoas vão e vêm, né? Então eu me fio numa amizade, numa relação de proximidade agora, amanhã não é mais o Rodolfo que está sentado na minha frente, né? Amanhã é outro, e óbvio, empresas são impessoais, né? Elas existem apesar das pessoas é forte, hein? Não, brincadeira. Elas existem independente das pessoas. A empresa é uma organização que tem vida própria, e ela vai continuar acontecendo, né? Os fluxos de negócio vão continuar acontecendo, né? Independente de quem estiver sentado ali nas cadeiras. Então é fundamental, você tem toda a razão, né? Os contratos servem para proteger essas relações mesmo e evitar. Uma das funções de um contrato, das milhares de funções de um contrato, é justamente evitar recuperar memórias, né? O contrato concentra a memória daquilo que foi, mas eu não falei daquilo que foi discutido lá atrás. É uma função básica de um contrato. Legal. Não vamos depender da nossa memória, ou de recuperar trocas de e-mails, ou jantar, o que foi dito em jantares, o que foi dito sei lá, em sala de reunião. Não, vamos colocar no papel e isso tudo fica bem claro para quem quer que seja no futuro. Né? Exato. É bacana porque a gente começou falando de transparência e estamos terminando falando de transparência também. Sim. Né? Então, acho que fica até essa dica aí, né? E esse recado final de transparência, às vezes é a melhor... no início, no meio e no fim, né? Tudo que é feito com transparência, a gente consegue, às vezes, até resolver os problemas mais rapidamente, mais facilmente e com menos drama, por assim dizer, né? Mas, Fontoura, eu queria agradecer a tua participação aí, nesse papo aqui que a gente bateu durante um tempo, falamos bastante sobre LGPD, sobre como é que isso vai vir para transformar, já está transformando a nossa vida e, se tudo correr bem, vai transformar para muito melhor, né? Obrigado aí pela tua participação, pela tua paciência, pela tua disponibilidade e pela forma tão bacana como você explicou as coisas para a gente hoje aqui. Não, imagina, eu que agradeço e estou à disposição para fazer outros aí, me chama, eu gostei muito da experiência obrigado mesmo e fica aí um abraço aí forte para você, conta comigo sempre. Legal, Fontoura, obrigado gente pela disponibilidade de vocês aí, pela disposição de vocês assistirem a gente até o final. Negociar para quê? É um programa que mostra para você como é que funciona a negociação, por que ela é importante na vida das pessoas. Muito obrigado e um abraço para vocês. Um abraço.